O sol caprichoso de abril foi rapidamente escondido por nuvens em movimento rápido. O vento crescente dampened the mood, amorteceu o ânimo daqueles que se aventuraram a sair para um passeio no seu dia de folga. Estes incluíam casais idosos, grupos de mães com carrinhos de bebê e crianças em idade escolar a desfrutar do seu descanso despreocupado nos parques. Apenas Alex, de 8 anos, não se incomodou com o vento de forma alguma. Na verdade, isso o inspirou. Depois de sonhar com um papagaio durante muitas semanas, ele finalmente conseguiu juntar as coisas necessárias e criar um com as suas próprias mãos. Portanto, ele acolheu o tempo ventoso. O papagaio, que ele havia obtido com grande dificuldade, dançava bem alto sobre a sua cabeça no meio da área residencial. Alex o observou com os olhos cheios de alegria, até que acidentalmente ele soltou a corda. O vento agarrou imediatamente o brinquedo delicado e o levou para longe por cima das casas. Para! Alex gritou frustrado, correndo atrás dele na esperança de recuperar o seu papagaio ileso. Mas o brinquedo, como se guiado por uma mão invisível, voou diretamente para uma janela aberta no segundo andar de uma casa grande. Uma cabeça curiosa de um rapaz loiro saiu de lá alguns segundos depois, e então a janela foi abruptamente fechada. Alex congelou em choque. Ele tinha acabado de perder o seu único brinquedo? Ei, esse é o meu papagaio. Alex protestou, mas as suas palavras caíram em ouvidos moucos. A sua desilusão não tinha limites. Ele tinha dedicado tanto tempo e esforço a criar o brinquedo, acalentava tantas expectativas, que perdê-lo era literalmente insuportável. Alex já enfrentava infortúnios na sua vida a cada passo, e ele não queria aturar mais uma injustiça. A sua mãe, Norma, tinha morrido alguns anos antes. Era impensável que uma mulher de apenas 29 anos pudesse sucumbir à insuficiência cardíaca, que um ataque cardíaco pudesse tirar-lhe a vida. Nos últimos 4 anos, Alex viveu com o seu padrasto, Tom. Tom estava longe de ser o homem de família ideal devido ao seu alcoolismo crônico. Ele mal prestava atenção a Alex e não considerava ser sua responsabilidade criá-lo. A sua única preocupação eram as bebidas, e a sua crueldade era tão profunda que ele forçou Alex a mendigar nas ruas por dinheiro, principalmente para alimentar o seu vício em álcool. Após a morte de Norma, Tom não conseguiu encontrar forças para superar a tragédia. Mesmo durante a vida de Norma, ele tinha se associado a amigos prejudiciais, e a morte dela removeu qualquer contenção que lhe restasse. Tu és um pirralho ingrato, o padrasto de Alex costumava resmungar, onde está a tua gratidão? Eu estou a criar-te, a alimentar-te, e tudo o que fazes é zangar-te comigo. Tom nunca bateu em Alex, mas isso foi apenas porque ele geralmente não conseguia apanhá-lo. O rapaz tentava ficar fora da vista de Tom, vagueando pelas ruas até o anoitecer, depois esgueirando-se silenciosamente para a cama para dormir. Ele não lia ou escrevia muito. No início, os vizinhos ajudavam o órfão, alimentando-o, partilhando roupas e levando-o às aulas. Mas logo as suas próprias preocupações se tornaram prioridade. Alex estava chateado ao ponto das lágrimas e queria o seu papagaio de volta. Ele tinha o feito com as suas próprias mãos, era propriedade dele. Fungando, ele reuniu toda a sua coragem e bateu à porta da grande e rica casa. Alex ficou chateado quando ninguém respondeu inicialmente à sua batida. Ele tinha certeza de que tinha visto um rapaz, que agora estava escondido dentro das paredes da sua sumptuosa casa. Aquele rapaz queria ficar com o papagaio de Alex, e Alex não ia deixar que isso acontecesse. Minutos depois, uma jovem respondeu. Ela estava modestamente vestida com uma camisola de gola alta azul escura e uma saia longa da mesma cor. O seu rosto não mostrava sinais de bondade, ela parecia cansada e antipática. O que queres? Ela perguntou severamente. És um daqueles mendigos? Quantas vezes vais mendigar? Estás a ficar tão audacioso que começaste a ir de porta em porta. Sai, não temos nada e diz aos teus amigos para não virem aqui novamente e ficarem longe da nossa vizinhança. Eu não suporto tais vadios. Tu estás enganada, Alex declarou firmemente. Eu não vim para mendigar, eu vim para recuperar os meus pertences.
o meu papagaio voou para a janela desta casa no segundo andar. Eu vi o rapaz que vive aqui a apanhá-lo. Apesar de serem uma família rica, vocês levam as coisas de outras pessoas, isso não é justo. Não há papagaio aqui, vai procurá-lo na rua, Sarah protestou, não confiando na palavra de uma criança estranha. E para de distrair pessoas decentes do seu trabalho. Se não tens nada para fazer, lembra-te que pessoas normais estão a trabalhar. Agora sai e não te demores mais aqui. Mas eu sei que tu tens. Não tens vergonha de mentir como adulta? A minha mãe sempre me disse que é pecado levar as coisas de outra pessoa. Tu não sabes disso? O rosto de Sarah azedou ainda mais com as palavras de Alex. Ela sentiu-se insultada pela acusação de um mendigo insignificante, alegando que ela tinha feito algo imoral. Sai. Se continuares a vaguear por aqui, chamo a polícia. Eu conheço crianças como tu. Estás a tentar distrair-me enquanto os teus amigos ladrões espreitam o local para roubar a casa? Não és bem-vindo aqui, sai. Antes que Sarah pudesse bater com a porta na cara de Alex, a voz de outra mulher chegou a ele. Sarah, quem está aí? Por que estás a manter alguém à porta por tanto tempo? Sarah baixou o seu olhar e recuou. Uma bela mulher loira, num vestido caseiro simples, mas obviamente caro, apareceu diante de Alex. Quem temos aqui? Vila Jacobson olhou para Alex, dando-lhe um sorriso afetuoso. Sarah explicou por que o rapaz tinha batido à sua porta e Vila encolheu os ombros. Tudo bem, eu vou perguntar ao meu filho e trago-te o teu papagaio se o tivermos. Espera no corredor. As mulheres trocaram olhares tensos. Era claro que Sarah não gostava da patroa, embora ela tentasse esconder os seus sentimentos. Enquanto isso, a aparência de Vila deixou Alex atordoado. Ele ficou sem palavras ao ver o seu rosto e não conseguia dizer uma palavra sobre o propósito da sua visita. A questão era que Vila era exatamente como a sua falecida mãe. Ele percebeu isso imediatamente, mas não conseguia proferir uma palavra. A sua garganta parecia apertada, os seus lábios tremiam, mas não abriam para soltar uma única palavra. Alex só se lembrava da sua mãe através de fotografias. A imagem dela na sua memória estava desfocada. Ele não se lembrava da sua voz, apenas das palavras que ela lhe repetia, esperando que ele as absorvesse. Apenas o álbum de fotos, que Alex costumava ver, lhe recordava a única pessoa que sempre precisou dele neste mundo. Vila já tinha se virado para ir para o quarto do seu filho quando Alex, na frente de uma chocada Sarah, gritou, "Mãe", e correu atrás dela. "Para!" Sarah gritou, correndo atrás do rapaz. "Para imediatamente." "Mamã! Mamã!" Alex agarrou-se à cintura de Vila. Vila, que estava impressionada, acariciou suavemente o cabelo do rapaz. "Eu lamento, querido, mas eu não sou a tua mãe. Eu não sei onde ela está, mas definitivamente não sou eu. Acalma-te." Vila ficou parada, permitindo que Alex chorasse. Apesar da sua aparência suja e abandonada, ela sentiu uma profunda piedade por ele. O seu próprio filho, Peter, tinha a mesma idade. A ideia de o seu filho sofrer como aquele pobre rapaz era insuportável. Quando Alex se acalmou, Vila perguntou pela sua história. A mulher não sabia se devia acreditar nele, mas não conseguia abandonar o rapaz no tempo adverso. Durante a sua conversa, tinha começado a chover intensamente lá fora, criando rios nas ruas. "Levo-te para casa quando a chuva parar", disse Vila, sorrindo. "Enquanto isso, fica conosco. Eu vou apresentar-te ao meu filho. Sarah vai mostrar-te a casa de banho. Lava bem as mãos com água e sabão antes de jantarmos. Acreditas em mim?" Alex perguntou a Vila com um tom de voz esperançoso, enquanto ela se levantava do sofá. "Sobre a minha mãe? Eu tenho fotos, eu posso provar. Resolvemos isso mais tarde, mas por agora, vamos comer, sim?" Peter era apenas 1 ano mais velho que Alex. Apesar da riqueza da sua família e da variedade de brinquedos com que os seus pais devotos o cobriam, ele tratou seu novo amigo sem qualquer preconceito.
Tu realmente fizeste este papagaio sozinho? Peter exclamou incrédulo, olhando para o papagaio de cartão rasgado pelo vento. Claro que sim. Alex respondeu orgulhosamente. Eu vi isso numa página de revista que estava na rua. Eu sonhava em fazer um papagaio desde então. Eu posso ensinar-te se quiseres. Mas Peter queixou-se amargamente de que o seu pai não o deixava manusear coisas perigosas como um martelo ou pregos. O meu pai e eu fazemos artesanato para a escola, mas nem sempre confiam em mim com tesouras, o rapaz confessou. Tanto Sarah quanto Willa observaram as crianças à distância. A presença de um rapaz pobre na casa era claramente desagradável para a ama. Ela tinha aversão aos pobres, considerando-os preguiçosos e indignos de simpatia. Ela acreditava que aqueles que estavam desempregados tinham escolhido a sua sorte na vida. O facto de Alex não ser responsável pelas suas circunstâncias não preocupava a mulher arrogante. Willa não tinha certeza de como lidar com a situação. Ela era contra qualquer violência contra crianças, tanto emocional quanto física. Pelo que Alex tinha partilhado, ela percebeu que o seu padrasto não era conhecido pela sua bondade. Deixaste aquele mendigo ficar na nossa casa? Neil, o marido de Willa, perguntou indignadamente ao telefone. Não precisas de reagir assim, Willa respondeu calmamente a Neil. O rapaz não é mau, ele não parece ser um ladrão e ele não estava a olhar para a nossa casa como se estivesse à procura de algo para roubar. Mas podes ter a certeza disso? E tu deixaste ficar durante a noite debaixo do mesmo teto que o nosso filho. Tu consideraste a segurança de Peter? Neil continuou ansiosamente. Querido, acalma-te, não sejas tão dramático. Eu vou tomar conta de Alex. Sarah estava a me ajudar durante o dia. Os rapazes rapidamente encontraram um terreno comum. Eu não conseguia separá-los. Eles estão na cama agora. Peter está aborrecido, ele não tem muitos amigos, e a interação pessoal na sua idade é crucial, explicou Willa. Ele é inofensivo, eu tenho a certeza. Além disso, o nosso sistema de segurança doméstica é confiável, ninguém pode entrar na nossa casa à noite, se isso é o que te preocupa. Eu não podia simplesmente o mandar embora neste tempo e o enviar de volta para a sua família. O que tu sugeres então? Neil respondeu cansado. Devemos ficar com ele? Querida, tu não podes preocupar-te com todas as crianças maltratadas neste mundo. Tu tens a tua própria família e ele, bem, ele é apenas menos afortunado. Após a conversa com o seu marido, Willa sentiu um certo mal-estar. Ela compreendia as suas preocupações, mas não conseguia ignorar a história do rapaz. Desde que Alex mencionou as fotos da sua mãe, ela sentiu-se compelida a verificar a sua semelhança. Em geral, Neil costumava viajar em negócios e, na sua ausência, Willa resolvia todos os problemas sozinha sem pedir permissão. Sarah ficava com Peter a qualquer momento em que Willa precisasse sair com urgência. A questão era que Willa era a herdeira de uma enorme fortuna e dirigia a empresa juntamente com o seu pai. Ele deu à sua filha quase todos os seus poderes, e tal trabalho exigia um enorme compromisso dela. Mas, apesar do seu emprego profissional, Willa e Neil tentavam dar a Peter todos os seus minutos livres. O seu filho era desejado, ele era amado, mimado, cuidado e desfrutado. Deixem que o rapaz, desde tenra idade, tivesse tudo o que uma criança comum poderia sonhar, ele não era caprichoso e não era rude com os seus pais. Peter amava muito a sua família e vivia com gratidão pelo que lhe foi dado. Uau, como conseguiste construí-lo tão rapidamente? Peter exclamou, maravilhado com a forma como Alex tinha construído uma torre de Lego em apenas alguns minutos, apesar de nunca ter brincado com isso antes. O rapaz tinha um claro talento para o artesanato, cada projeto que ele tentava era um sucesso. Eu não sei, isso simplesmente acontece, Alex, envergonhado, respondeu. Eu tenho que ver vídeos na internet, Peter respondeu tristemente. Por que não construímos juntos? Tu também consegues fazê-lo. No dia seguinte, depois do pequeno almoço, Willa teve que persuadir o seu filho a ficar em casa com Sarah. Ela não queria levar Peter para falar com Tom,
temendo o seu comportamento imprevisível devido ao álcool. Mãe, promete que nos vamos ver novamente? Peter perguntou. Está bem, eu prometo. Vila sorriu, beijou seu filho e disse, eu sei que tu gostaste dele. Quanto mais Alex se aproximava da sua casa de família, mais ansioso ele ficava. Estás com medo? Vila perguntou, acariciando seu cabelo. Eu estou contigo, nada de mal vai acontecer, eu prometo. Fazia muito tempo que o rapaz não ouvia palavras tão afetuosas e encorajamento. Ele mal se lembrava da sua mãe, mas Vila pareceu-lhe a reencarnação dela, um anjo que tinha voltado para ele do céu. Alex temia a reação do seu padrasto a ele não dormir em casa. Tom não se importava com o seu enteado, mas achava sua ausência inadequada. Assim que Alex apareceu na soleira da casa, Tom, que ainda não tinha ficado sóbrio, saiu para o encontrar com passos vacilantes. Onde tu andaste, pirralho? Tu fugiste sem avisar. Já és adulto, o homem desgrenhado rosnou ameaçadoramente. Mas, de repente, Vila apareceu diante do rapaz, dizendo, por favor, mantenha calma, Alex é apenas uma criança, ele está assustado com tal comportamento. Oh, meu Deus! Tom exclamou quando viu de perto a estranha mulher e reconheceu a imagem da sua falecida esposa diante dele. Não te aproximes de mim, sai, ele gritou, encolhendo-se num canto. Vila aproximou-se do homem, que estava visivelmente aterrorizado. Relaxa, eu não sou um fantasma, o meu nome é Vila. Ontem, Alex confundiu-me com a sua mãe. Ele prometeu mostrar-me uma foto, é por isso que eu estou aqui. Eu queria ver se eu realmente me pareço com a tua falecida esposa. Tom, envergonhado pelo seu pânico anterior, recuperou a compostura. Ele estava habituado a parecer severo e intimidante, mas tinha perdido o controle na frente de uma estranha. Ninguém te convidou aqui, ele declarou. Sai da minha casa, não há nada que eu queira mostrar-te. Não grites comigo, Vila, sem medo da voz alta do bêbado, retorquiu calmamente. Se ficares fora de controlo, eu chamo a polícia. Tu não me podes intimidar e não vais magoar Alex novamente, ou então tu vais te arrepender, tenha certeza disso. E a propósito, esta não é a casa da mãe de Alex. Ele tem o direito de trazer convidados para aqui. Felizmente, Tom decidiu não intensificar o conflito. Ele caiu numa poltrona cambaleante e adormeceu, enquanto Alex rapidamente encontrava um álbum de fotos antigo e o mostrava à Vila. Incrível! A mulher olhou para a foto de Norma com espanto e não conseguia acreditar nos seus olhos. Mesmo em tenra idade, elas eram surpreendentemente semelhantes. Não exatamente como gêmeas, mas poderiam facilmente ser confundidas com irmãs. Acreditas em mim agora? Alex perguntou, notando o impacto das fotos. Tu tens razão, eu nunca vi nada assim antes. Vila percebeu que a sua semelhança com a falecida Norma não podia ser uma mera coincidência. Só poderia haver um punhado de pessoas no planeta que se parecessem tanto com ela, mas na mesma cidade? Vila não conseguia determinar a conclusão apropriada, então ela decidiu ponderar tudo calmamente em casa. Alex, como te sentirias em viver comigo e Peter por um tempo? Eu não tenho a certeza de como eu estou relacionada com a tua mãe ainda, mas é algo que precisamos de descobrir. Com estadias noturnas? Perguntou o rapaz. Ele não acreditava nos contos de fadas que as crianças amam, porque temia apegar-se demasiado a pessoas gentis. A vida já tinha lhe tirado a sua mãe, o tinha deixado com o seu padrasto e o tinha forçado a mendigar. Alex não queria ter esperança em vão. Com estadias noturnas, Vila confirmou. Eu não posso prometer mais ainda, mas tu precisas de viver aqui. Eu não sei como isto vai acabar, mas tu certamente não vais viver com o teu padrasto, ele é incapaz de cuidar de ti. Se necessário, eu entrarei em contato com as autoridades de tutela e elas encontrar-te uma boa família, mas isso é um último recurso. Alex não queria ir para um orfanato ou para outra família, mas ele também não queria ficar com Tom. Em vez disso, ele gostava de passar tempo com Vila e Peter. Em casa, o seu novo amigo o acolheu com gritos alegres.
Os rapazes imediatamente se retiraram para uma casa improvisada feita de cadeiras e cobertores, onde passaram o dia no seu próprio mundo. Senhora Jacobson, vai mesmo deixá-lo ficar? Sarah perguntou desdenhosamente, franzindo o seu nariz. Esta é a minha casa e a minha decisão. Eu não preciso das tuas opiniões, Vila retrucou e foi para o seu escritório para pôr em dia a papelada que tinha andado a adiar. Vila tinha certeza de que Peter gostaria da companhia de Alex. Peter era um aluno diligente envolvido em várias atividades, mas a sua timidez impedia as suas interações sociais. A vida de Alex era menos protegida, mas ele era mais vivaz, perspicaz, então ele poderia ajudar a soltar o seu novo amigo. Após a sua primeira semana na casa de Vila, Alex tinha sentimentos mistos. Vila tratava-o como seu próprio filho. Pela primeira vez em anos, ele desfrutou de refeições deliciosas, tinha muitos brinquedos e recebeu cuidados. Ele até tinha roupas novas. Vila o ensinava, notando a sua força em matemática, mas a sua dificuldade com a leitura. O único lado negativo era a presença de Sarah, cuja atitude opressiva lançava uma sombra escura sobre ele. Ele não conseguia entender por que ele era submetido a tal tratamento. Arruma todos os brinquedos imediatamente. Sarah lhe sibilava, deleitando-se em puxar as suas orelhas. Eu vou ensinar-te a gratidão. Tu não és o senhor aqui, arruma a tua bagunça. Larga. Dói. Alex lamentava, mas Sarah parecia deliciar-se com o seu desconforto. Ela nunca perdia uma chance de o repreender pelas costas de Vila, tratando Peter de forma bem diferente. Ela nunca levantou a voz para Peter, o forçava a fazer qualquer coisa, nem exigia gratidão dele. No entanto, apesar do ressentimento de Sarah para com ele, Alex ainda gostava de viver com Peter e Vila. Recentemente, Vila achava difícil concentrar-se no seu trabalho, pois os seus pensamentos giravam em torno de Alex e Norma. Ela começou a investigar quem poderia ter sido a falecida mãe do rapaz e o que poderia ligá-los. Tem cuidado, Neil, que estava em viagem de negócios, a avisou. Não confies em tudo o que ouves, verifica tudo. Eu não quero que te ponhas em perigo. Eu venho ajudar-te assim que puder. Obrigada, querido, Vila respondeu, com um sorriso na sua voz. Eu sinto muito a tua falta, a minha cabeça está a andar à roda com tudo isto, ela admitiu à pessoa que sempre respeitava o seu ponto de vista, mesmo quando ele não concordava com ele. Eu dou-te novidades assim que descobrir alguma coisa. Primeiro, Vila decidiu mergulhar no seu passado, à procura de respostas para as suas perguntas atormentadoras. Ela visitou os seus pais. Eles tinham se mudado para a aldeia tranquila de Casas de Campo, depois de oferecerem a sua casa à sua filha Vila quando ela se casou. Este ambiente pacífico e o hobby partilhado de jardinagem ajudaram-nos a viver calmamente. Filha, o que se passa? Fabrício perguntou, perplexo com o seu olhar sério. A tua chamada assustou a tua mãe e a mim. Pai, eu preciso de ter uma conversa importante contigo, deixa-me explicar tudo. Depois de saber por que ela tinha vindo, o casal idoso ficou atordoado. Evelyn cobriu o seu rosto com as suas mãos, escondendo as suas lágrimas e vergonha, enquanto Fabrício parecia culpado. Bem, por que estão calados? Eu já estou nervosa e vocês estão a adicionar às minhas preocupações, Vila exclamou, chateada. Ela tinha acabado de perceber que os seus pais tinham guardado um segredo dela durante anos. Oh, filha, perdoa-nos. Devíamos ter te contado tudo mais cedo, Evelyn respondeu, limpando o seu rosto com um lenço. O teu pai e eu lutamos por muito tempo sem filhos. Íamos adotar uma criança, mas então, um dia, Fabrício soube que a esposa de um conhecido tinha dado à luz gêmeas recentemente. As raparigas eram quase idênticas. Os tempos eram difíceis e a mulher era pobre, ela não sabia como criar duas crianças ao mesmo tempo. É por isso que Helena concordou em deixar-nos levar uma. Ela deu-te para nós e jurou que nunca o contaria a ninguém. Foi assim que ela ficou com Norma e nós ficamos contigo. Inicialmente, Vila olhou silenciosamente para os seus pais. Ela olhou nos olhos do seu pai como se estivesse à procura de confirmação.
Finalmente, ela percebeu que a sua mãe lhe tinha dito a verdade. Ela não era sua filha biológica, embora nunca tivesse duvidado do seu laço familiar. Então vocês simplesmente me compraram? Vocês me trocaram por algo? Isso é um crime. Vila disse, incrédula. Sim, nós lhe oferecemos ajuda financeira. Ela não conseguia lidar com duas filhas pequenas por causa dos seus próprios problemas familiares. O seu marido a tinha deixado grávida. Além disso, nesse caso, ela poderia ter a certeza de que tu cresceste em boas condições. Ela continuou a conversar com os seus pais, absorvendo cada palavra. No entanto, nem Fabrício nem Evelyn tiveram notícias da família de Norma novamente, nem elas reapareceram à procura de ajuda. As famílias viveram as suas vidas separadas. Vila compreendeu uma coisa: ela é responsável por Alex agora. Ela já tinha tido uma irmã, a sua única parente de sangue, e agora ela só tinha Alex. Ela não o devolveria ao seu padrasto, nem o deixaria no orfanato. Tais opções eram impensáveis. Vila o aceitou como seu segundo filho e não tinha intenção de o deixar ir. Ela não tinha falta de dinheiro e tinha amor suficiente para um segundo filho. Ela daria conta de tudo. Bem, rapazes, Vila anunciou às crianças ao regressar da aldeia de Casas de Campo, parece que Norma e eu somos irmãs e vocês são todos parentes de sangue. Podem acreditar que destino imprevisível nos juntou a todos? É tudo por causa do papagaio. Alex interveio. Se ele não tivesse voado para a tua janela, nunca nos teríamos conhecido. Exatamente. Vila riu. Agora nós vamos viver todos juntos. Quando meu marido voltar, nós discutiremos a adoção e eu começarei a recolher os documentos necessários. Então, Alex, parabéns, tu és agora parte da nossa família. Vila abriu os seus braços para o rapaz e ele imediatamente a abraçou. Obrigado, obrigado, ele repetiu em lágrimas. Ele sentiu-se amado, apreciado e acarinhado mais uma vez. Sarah, no entanto, estava perturbada com as mudanças que estavam a ocorrer na mansão. Ela não era realmente uma ama, mas estava a agir sob as ordens dos antigos rivais de Fabrício. Ela foi enviada para trazer o caos e o dano à família. Durante vários meses, Sarah trabalhou na casa de Neil e Vila para ganhar a sua confiança. Ela não gostava particularmente de crianças, mas ela cumpria os seus deveres perfeitamente. Os pais de Peter não tinham queixas sobre ela, embora o rapaz dele frequentemente sentisse a sua frieza. Sarah tinha livre acesso à luxuosa casa, incluindo acesso à secretária e ao cofre do escritório de Neil. Ela frequentemente se esgueirava para recolher informações e as passava adiante. Este comportamento representava uma ameaça para os negócios da família, mas Vila ainda não o sabia. O segundo plano de Sarah, no entanto, teria excitado muito mais a dona da casa. Ela pretendia seduzir Neil, desfazendo a família e causando turbulência no relacionamento do casal. Mas até agora, ela não conseguia comprometer o homem decente, que viajava frequentemente e não prestava a mínima atenção à ama severa mas atraente do seu filho. Mas Sarah não devia ser subestimada, ela tinha uma carta na manga. Alex, que tinha estado a viver na casa de Vila durante a primeira semana, tinha rapidamente se instalado e ficado confortável. Mas o regresso de Neil de uma viagem de negócios inquietou o rapaz. O dono da casa não estava satisfeito com o novo parente e frequentemente repreendia a sua esposa pela sua pressa. Tu chegaste a levá-lo à clínica para um exame? Ele perguntou. Quem sabe o que ele poderá ter apanhado a viver na sua antiga casa? Tu me disseste que não era higiênico. Neil estava a ficar cada vez mais agitado. Claro que eu cuidei da saúde do meu sobrinho e eu não quero discutir isto mais, Vila respondeu firmemente. Alex é família e eu nunca o abandonarei, quer tu aproves ou não. Neil compreendeu que discutir com ela era inútil. Ele estava cauteloso com o rapaz, oferecendo-lhe atenção mínima, apesar de reconhecer que Alex não representava ameaça para sua família. O teu pai não gosta de mim, Alex expressou tristemente. Ele é um bom homem, eu sei. O meu pai nunca me magoou, ele ama-me, a mãe, e ele te amará também. Ele pode parecer severo, mas não é.
Ele se ajustará, é só esperar para ver. Com o passar do tempo, o rigoroso Neil começou a suavizar. Ele era visto mais frequentemente a passar tempo com os rapazes. Ele se transformava numa criança ele próprio, correndo pela casa a brincar às escondidas, chutando uma bola no quintal e participando em concursos de tiro com arco, usando um arco de plástico com flechas com ponta de silicone. Vocês me torturaram, rapazes, eu preciso de descansar, Neil exclamou, caindo no sofá da sala de estar. Pai, levanta-te, ainda não terminamos o jogo, Peter o apressou, puxando o seu braço. Dá-me 5 minutos, Neil arfavou, tentando recuperar o fôlego. Alex já não tinha medo do seu novo tio, mas ele notou algo que os outros não notaram, a duplicidade de Sarah. Ela frequentemente era rude com ele quando estavam sozinhos, mas ele nunca se queixou a Vila ou a Neil, eles já tinham preocupações suficientes. No entanto, perto de Neil, Sarah sempre mudava, ela se tornava agradável e solícita, apresentando-se como vulnerável e sempre pronta a ajudar. Ela parecia oferecer uma compreensão que Neil nem sempre encontrava com Vila. Alex tinha notado Sarah visitar frequentemente o escritório do seu tio durante a sua ausência. Um dia, o rapaz atreveu-se a espreitar pela fechadura. Ele viu Sarah revirar a secretária de Neil, examinando e fotografando o conteúdo de algumas pastas. Ao testemunhar Sarah no escritório de Neil novamente, Alex imediatamente correu para informar Vila. Tia Vila, ele irrompeu na sala onde a sua tia estava absorta em papelada. O que se passa? Por que estás tão agitado? Sarah estava a mexer na secretária do tio Neil. Eu vi com os meus próprios olhos, eu juro. Alex exclamou. A sério? Vila achou difícil de acreditar. Ela nunca tinha observado tal comportamento de Sarah antes. Afinal, o papel de Sarah era cuidar das crianças, não estar no escritório. Não é a primeira vez, ela está sempre lá, a tirar fotografias. Vila ficou séria. Inicialmente, ela pensou que Alex estava a deixar a sua imaginação correr solta, mas a sua declaração agora a preocupava. Sarah trabalha para nós há muito tempo e nós confiamos nela. Não há necessidade de caluniar uma pessoa, Vila disse severamente. Alex imediatamente se calou. Ele não era acreditado e não sabia como provar o seu ponto. Quando Neil regressou da sua viagem de negócios, ele reuniu todos em casa numa sala. Alguém esteve a mexer na minha secretária. Eu não sei quem foi, mas os papéis não estão em ordem. Nada está em falta, mas eu não gosto disso. Peter, eu te disse muitas vezes para não entrares no meu escritório, não é um parque infantil ou um espaço de entretenimento. As crianças não devem estar lá. Eu não fui, o filho soltou imediatamente. Vila e Alex trocaram olhares naquele momento. Sarah esteve lá algumas vezes, Alex afirmou, fazendo com que raiva e confusão surgissem no rosto da ama. E eu te disse que aquele rapaz só seria problemas, a mulher retrucou calmamente, sem dar desculpas, mas tentando contrariar a acusação de Alex com a sua autoridade. Todos eles vêm das ruas, ladrões e mendigos. Tu conheces a sua vida passada, ele tem um histórico de roubar e mendigar dinheiro nas ruas. Eu o vi no meu emprego anterior. Neil olhou para o seu sobrinho com dúvida. Mesmo que ele tivesse aceitado o facto de que ele e a sua esposa tinham agora que criar 2 filhos, ele não ia tolerar o roubo. É verdade? Tu entraste no meu escritório? Alex começou a tremer. Ele não sabia como se justificar. Afinal, ele não tinha provas. Sarah tinha desviado habilmente a suspeita dele e estava agora a olhar para a criança com ar de satisfação. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou estúpido. Eu não quero ir para um orfanato. Eu tenho o suficiente de tudo, eu não me esgueiraria para lado nenhum, Alex falou com confiança, mas os seus olhos já estavam cheios de lágrimas. Chega. Vila defendeu o seu sobrinho. Se não se sabe exatamente quem estava no escritório, não vale a pena pressionar a criança. Ela caminhou até Alex e o puxou para perto. Ele ficou sensível, sentiu a sua pena e escondeu o seu rosto atrás da sua tia. Mas Neil não ia deixar a situação passar.
Quando os cônjuges estavam no seu quarto, ele imediatamente começou uma conversa, sem esconder o seu descontentamento. Eu não confio nele. Eu sei que tu o defendes, mas afinal, ele viveu parcialmente na rua. Não sabemos como ele foi criado, quais são os seus princípios morais. Ele pode ser uma má influência para o nosso filho. Vila cruzou os seus braços sobre o seu peito, rejeitando o ponto de vista do seu marido. Tu estás em casa há quase um mês. Diz-me, Alex pareceu-te imoral, violento ou inquieta? Não. Tu sabes muito bem que ele é incapaz de tal comportamento. Na verdade, ele me contou sobre a situação ele próprio. Na semana passada, ele disse que viu Sarah mexer nos teus papéis. De forma alguma. Neil recuou. Ele poderia ter fabricado esta história há muito tempo. Talvez ele esteja a incriminar Sarah como parte do seu plano. Eu nem quero ouvir isso. Alex é inocente e eu não o repreenderei sem causa, Vila retrucou, indo para a cama de mau humor. Ela nunca trairia Alex ou acolheria as suspeitas do seu marido. Neil não conhecia bem o rapaz para o julgar, mas Vila nunca acreditaria que o seu sobrinho fosse capaz de desonestidade. Para limpar o nome de Alex e revelar o verdadeiro culpado, ela decidiu instalar uma câmera escondida no escritório do seu marido. Vila manteve o seu plano em segredo, nem mesmo informando Neil. Ela própria começou a suspeitar de Sarah, notando que a mulher evitava intencionalmente o fatídico escritório. Aproveitando a ausência de Neil, Vila decidiu que era hora de apanhar a ladra. Sarah, por favor, alimenta os rapazes quando eles voltarem da escola. Eu estarei ausente por 4 horas, no máximo. Não lhes des doces, Alex já tem alergias. Claro, senhora Jacobson, Sarah respondeu, feliz por ter a casa toda para si. Ultimamente, ela tinha que ter cuidado e permanecer imperturbável quando as pessoas lhe davam olhares estranhos. Ela queria vingar-se de Alex, mas não conseguia. Se ela descontasse a sua raiva no rapaz, todos descobririam a sua verdadeira identidade. Vila sentou-se no seu carro estacionado atrás da casa, observando o seu ecrã de telemóvel. Ele exibia imagens das câmaras instaladas no escritório de Neil. Não muito tempo depois de Vila se acomodar, Sarah apareceu no ecrã do telemóvel. Era claro que Sarah entrou sorrateiramente na sala e calmamente examinou os documentos deixados na secretária. Ela tirou uma foto deles e depois abriu a gaveta da secretária que ela tinha revirado antes. Vila tinha persuadido Neil a não instalar fechaduras nas gavetas. Se elas fossem mais difíceis de aceder, Sarah pararia de visitar o escritório, mas Vila estava interessada em apanhá-la. Agora, Vila tinha a prova que precisava para prender Sarah e descobrir quem estava a espiar a sua família. Se não fosse pela atenção de Alex, eles poderiam ter sofrido enormes perdas. Para assustar a ladra, Vila apressou-se a voltar para casa e calmamente foi para o escritório do seu marido. Neste momento, ela encontrou Sarah sair da sala. Apanhei-te em flagrante. Vila disse, lutando para conter a sua raiva. Eu estava te a observar e agora não te safas. Sarah rapidamente se compôs, voltando à sua atitude arrogante. E então? Eu não roubei nada, tu não podes provar nada. Sai da minha casa agora. Nós vamos tomar medidas legais. Tu não te safas. Não te atrevas a aproximar-te dos meus filhos novamente. Eu saio, Sarah sorriu, aproveitando a última oportunidade para magoar Vila. Mas o teu Neil vai comigo, eu estou à espera de um bebê. Nós estamos juntos há 6 meses e tu, pobre tola, não tinhas ideia. Vila ficou tão furiosa que quase saltou sobre Sarah, que riu, satisfeita com a sua própria piada cruel. É melhor eu sair antes que tu fiques violenta. Eu preciso de proteger o nosso bebê. Vila sentiu como se tivesse sido encharcada em água gelada. A notícia sobre o bebê a deixou muda. Sarah apressou-se a sair da casa, ela estava bem ciente do perigo em que estava. Enquanto isso, Vila estava consumida por uma única preocupação. Impossível. Neil nunca faria isso. Eu teria notado.
Estes pensamentos agitavam-se na mente de Vila, causando uma onda de náuseas. Parecia impensável, mas ela não conseguia afastar a possibilidade. Com as mãos a tremer, ela marcou o número do seu marido. Aconteceu alguma coisa entre ti e Sarah, ela exigiu. Vila, o quê? O que estás a dizer? Por que a tua voz soa estranha? Neil respondeu, claramente confuso. Tu e Sarah, vocês estiveram juntos ou não? Vila persistiu. Claro que não. Por que perguntarias isso? Neil respondeu a rir, mas Vila não compartilhou o seu humor. Vem para casa agora, precisamos de conversar, Vila disse firmemente, não querendo discutir este assunto ao telefone. Enquanto esperava pelo seu marido, ela lutava para conciliar a ideia de Neil ser infiel. Ela não conseguia acreditar que tinha sido enganada durante meses. Neil nunca lhe tinha dado um motivo para ter ciúmes antes. O seu relacionamento sempre tinha sido de força e honestidade. Eles tinham enfrentado muitos desafios juntos, mas a infidelidade nunca tinha sido um deles. Vila nunca tinha mostrado interesse noutros homens e os seus amigos lhe asseguravam que Neil só tinha olhos para ela. Ela nunca tinha questionado a lealdade de Neil, tomando-a como garantida. Eles tinham superado muitas tempestades juntos, não apenas como cônjuges e amantes, mas como amigos. Neil adiou indefinidamente todos os negócios e apressou-se para o aeroporto. Ele não compreendia por que Vila tinha o questionado. Ele tentou contactar Sarah, mas ela não atendia o telefone, deixando-o no escuro. Neil chegou a casa quando os rapazes já tinham terminado seus trabalhos de casa e estavam ocupados com a sua consola de jogos. Não havia nada para impedir os adultos de terem a sua discussão. Vila! Neil exclamou quando viu a condição da sua esposa. O que se passa? Tu estás tão pálida. Ele tentou acariciar a bochecha de Vila, mas ela se virou. Eu sei que não é verdade, tu não me trairias, mas Sarah disse. Disse que estava grávida do teu filho, Vila soluçou. Deus, por favor, diz-me que ela está errada. Eu quero acreditar em ti, mas dói tanto. O que ela disse? Ela está fora de si? Neil perguntou, incrédulo. Por que ela diria isso? O que Sarah estava a tentar alcançar? Eu nunca vi a ama do meu filho dessa forma. Eu te amo, minha esposa legal, eu não precisava de uma substituta. Tu percebes que ela está a mentir, certo? Tu a apanhaste a roubar e ela decidiu te ferir. Ela queria magoar-te e vingar-se, ele explicou a Vila. Eu só te amo e só estive contigo. Eu não quero nenhuma outra mulher. Nós nem sabemos se ela está realmente grávida ou só a inventar. Precisamos de descobrir para quem ela trabalha. Vila, querida, acredita em mim, eu só te quero. Eu valorizo a nossa família. Tu és tudo para mim. Vila precisava de ouvir estas palavras do seu marido. Ela desabou nos seus braços, chorando como uma criança. Ela tinha estado angustiada durante horas, mas agora sentia-se aliviada. Não importa o que Sarah estivesse a planear, eles o resolveriam juntos e não deixariam uma mentirosa arruinar o seu casamento. Mas as esperanças de Vila foram desfeitas quando a gravidez de Sarah foi confirmada. Esta revelação mudou significativamente o seu relacionamento com Neil. Quantas vezes eu tenho que te dizer que eu não estou envolvido? Neil se defendeu. Eu não sou o pai do seu filho. Se quiseres, nós fazemos um teste de DNA, isso é fácil. Claro que eu quero. Vila respondeu imediatamente. Eu quero, mas não podemos fazê-lo senão depois do bebê nascer. Eu não aguento. Deus. Então tu não acreditas em mim depois de tudo, o marido exalou cansado. Ele estava exausto de defender a sua reputação. Não havia nem prova da sua culpa, nem evidência da sua inocência. Tu estás a transformar numa paranoica. Se tu me amas, tu me acreditarás imediatamente, mas tu acreditas numa vingadora que roubou os nossos documentos. Vila percebeu que o seu marido tinha razão. Ele nunca tinha traído a sua confiança antes, mas agora ela estava pronta para acreditar nas palavras de uma criminosa.
Ela não conseguia suportar mais alguns meses a viver com o seu marido debaixo do mesmo teto. Eu não consigo brincar as famílias felizes contigo até que todo este pesadelo acabe. Eu não consigo te abraçar, eu não confio mais em ti. Só um teste pode me acalmar, Vila confessou. E eu não posso ficar debaixo do mesmo teto contigo ou eu enlouqueço. Nós vamos para a casa dos meus pais com as crianças esta noite. Não, não, fica aqui. Todas as coisas do rapaz estão aqui. Eu saio, Neil disse, mas isso não é uma admissão de culpa, Vila. Eu estou magoado que tu possas pensar que eu sou capaz de traição. Quando os resultados saírem, então conversamos. Não importa o quão duro Neil tentasse parecer, a desconfiança de Vila atingiu o seu amor próprio com força. Ele tentou localizar Sarah para exigir respostas dela, mas ela pareceu ter desaparecido. Sem mais ninguém para descarregar a sua raiva, o homem começou a culpar-se. Ele pensou que tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse passado mais tempo em casa, se ele tivesse tratado Alex melhor e tivesse acreditado nas suas palavras. Oprimido pelo ódio e culpa, Neil começou a afogar as suas mágoas em álcool. As suas aparições no escritório da empresa tornaram-se menos frequentes, enquanto ele delegava os seus deveres aos seus adjuntos. Tornou-se cada vez mais difícil apanhá-lo sóbrio ou esperar conselhos profissionais sensatos. Tu não te comunicas com Neil de todo? A sua mãe perguntou a Vila gentilmente. Não, Vila respondeu. Ele bebe e eu não quero nada a ver com isso. Filha, tu estás a cometer um grande erro, Evelyn disse, colocando as suas mãos nos ombros de Vila e beijando a sua testa. Deixa a tua raiva e ouve o teu coração, os rapazes sentem a falta dele. Eu não tenho tempo para Neil. Ele tem negligenciado a empresa e eu não consigo lidar com isso sozinha. O papá ajuda um pouco, mas ele está fora do jogo há muito tempo. Neil era responsável pelos negócios e agora eu não sei o que fazer, Vila disse, agitando as suas mãos em frustração, à beira das lágrimas. Quem estivesse por trás de Sarah, eles tinham conseguido o que queriam e tinham trazido discórdia para a família. Evelyn compreendeu as dificuldades que a sua filha teimosa enfrentava. Ela e Fabrício a tinham criado para ser independente e com mentalidade de negócios, mas às vezes isso trabalhava contra ela. No entanto, Vila precisava do conselho da sua mãe e decidiu seguir o seu coração, confiar em Neil e procurar a verdade na sua situação. Ela contratou um detetive particular e mergulhou no trabalho, esperando ansiosamente pelos resultados da investigação. Bradford visitou-a após a primeira semana de trabalho. Tão cedo? Vila perguntou, surpresa ao o deixar entrar. Eles não eram muito bons a esconder-se. O teu inimigo é sério, mas tolo, Bradford sorriu. Toda a família se reuniu para ouvir o relatório do detetive. Fabrício e Evelyn mal conseguiam ficar parados. O teu inimigo de negócios é Gary Slezak. Eu não conheço um Gary, mas eu conheço um Ben Slezak, Fabrício disse, sentado confortavelmente. Ele trabalhou para mim por muito tempo, antes de tu nasceres, o homem disse à sua filha. Correto. Gary é o sobrinho dele. Ben guardou o rancor depois de ter sido despedido. Ele acreditava que tinha sido dispensado injustamente, não devido ao seu trabalho, mas por razões pessoais. Bem, nós estávamos em bons termos, mas Ben sempre me deixou desconfortável. Ele parecia ser um homem um pouco podre, Fabrício acrescentou. E então foi confirmado. Evelyn acendeu, apertando a mão do seu cônjuge. Ela sabia que tinha que revelar outro segredo. Fabrício o despediu por abandonar a sua esposa grávida, Helena, que estava à espera de gêmeas. Podes acreditar? Eles não tinham a certeza, mas isso era o que os médicos suspeitavam. Eu assumi que se ele não é devotado à sua família, ele não seria leal aos seus superiores, o pai de Vila disse. Espera. Helena é a minha mãe biológica? Vila imediatamente franziu a testa. Sim, querida, é ela. Por compaixão, nós te tiramos dela. Foi uma decisão que beneficiou a todos, Evelyn confirmou. Bradford olhou em volta para os indivíduos reunidos e continuou a sua história.
Em retaliação, Ben abriu a sua própria empresa e lentamente começou a atrair clientes. O crescimento era lento, mas constante, não mostrando sinais de falha. Ben então mudou, querendo voltar para Eleanor e a sua família, mas ela recusou-se a ter algo a ver com ele depois de ele a ter deixado. Ele começou a beber, espiralando rapidamente para baixo. Ele viveu uma vida solitária por vários anos e morreu sozinho. A sua empresa foi então herdada por Gary. Ele está a provocar toda esta confusão? Vila perguntou. Nós somos parentes? Ele sabe disso? Improvável, Bradford encolheu os ombros. Mas é possível descobrir. Não é preciso, eu faço sozinha, Vila parou. Obrigada pelo teu trabalho, está muito mais claro agora. Numa tentativa de salvar o seu casamento e negócios, Vila decidiu escrever a Sarah e marcar um encontro com ela a qualquer custo. Ela era o único elo entre ela e Gary. Por um preço justo, ela poderia revelar muitas informações interessantes sobre ele. No entanto, assim que ela contactou a sua ex-ama, Sarah desfez-se em lágrimas. Aquele idiota me abandonou como lixo indesejado. Está no sangue deles, eles são todos mentirosos, chorou a mulher grávida angustiada. Ele me deixou. Como eu pude cair nisso? Sarah, espera, quem te deixou? Gary, Sarah arrastou as palavras, feliz por alguém estar disposto a ouvir. O coração de Vila pulou uma batida. Aparentemente, Sarah estava grávida do filho de Gary, então não havia nada para ligar a Neil. Não importa o quanto ela quisesse triunfar agora, Vila decidiu dar a Sarah o conforto de obter mais informações sobre Gary. Ele não tinha o direito de te fazer isso, ele tem que pagar por tudo, Vila continuou a dizer, sabendo que uma mulher vingativa como Sarah não aceitaria simplesmente o seu destino, mas procuraria vingança. Eu não o deixarei viver em paz, eu lhe arrancarei a alma, Sarah cuspiu maldições, mas Vila sugeriu um caminho mais simples, vamos meter o fisco nele. Tu deve saber muito sobre o que ele está a fazer, envia uma denúncia anônima. As coisas estavam a melhorar. O nome de Neil foi limpo e Gary foi escoltado para fora do edifício da empresa algemado 2 dias depois. Todos os documentos e meios eletrônicos foram apreendidos para inspeção. Vila visitou Gary no centro de detenção preventiva e revelou que eles eram irmãos. Nós poderíamos nos ter unido e tornado os mais influentes na região central, mas tu arruinaste tudo. O tio não me disse nada e eu não sabia, respondeu o homem claramente perplexo. Mas o seu arrependimento não mudou nada, o homem teria que enfrentar a lei. Enquanto isso, Vila estava preocupada que o seu marido fosse frio e distante durante o seu encontro. No entanto, quando eles se viram, sabendo que a verdade tinha sido revelada, ambos correram para frente com os braços abertos. Perdoa-me por tudo, eu te imploro, Vila repetiu enquanto Neil a segurava perto, girando no ar. Eu nunca te deixarei novamente. Deus, eu senti tanto a tua falta. Onde estão as crianças? Eu quero abraçá-las. Eles estão com os meus pais, Vila riu de bom grado. Eu lamento por não ter confiado em ti. Eu não devia te ter afastado. Nós poderíamos tê-lo resolvido juntos. Eu também lamento. Eu não devia ter desistido. Tu lidas com a empresa e as crianças e desvendaste a situação, enquanto eu apenas me compadeci e bebi o tempo todo. Isso deve ter sido um teste à nossa força, sugeriu Vila, sem soltar a mão do seu marido. Vamos buscar as crianças, eu não consigo esperar para as ver. Neil e Vila passaram muito tempo a discutir o que tinha acontecido. Eles prometeram um ao outro que nunca se esconderiam dos problemas ou se ofenderiam sem provas. Eles tinham a certeza de que agora poderiam enfrentar qualquer desafio juntos. Quieto, ele ainda está a dormir, Peter sussurrou, espreitando para o quarto de Alex e pôs um dedo nos seus lábios. Nós precisamos de acender todas as velas. Neil começou a acender cada uma das 9 velas no bolo de chocolate de aniversário que Vila estava a segurar. A família entrou no quarto do aniversariante a dormir, cantando uma alegre canção de aniversário. Feliz aniversário, filho, Neil acariciou o cabelo de Alex e beijou a sua bochecha. Feliz aniversário, irmãozinho, gritou Peter, apontando para o bolo.
Apressa-te e faz um desejo. Eu já tenho tudo o que quero, Alex disse, os seus olhos a encherem-se de lágrimas. Eu tenho uma família de verdade. Eu amo todos vocês muito, embora se nós tivéssemos uma irmãzinha, eu não diria que não. Ele soprou as velas e, sorrindo, piscou o olho à vila.